Olá, meus queridos alunos, mais uma vez, professor Luiz aqui com vocês para mais uma videoaula. Vamos falar dessa vez sobre os movimentos sociais da década de 1960, tá, meu povo? Vamos então aí no livro didático, nas páginas 154 a 163, tá? Então vamos fazer uma aula com muito axé, paz e amor. Gente, o axé foi por minha conta, mas o paz e amor faz parte da matéria sim. Vamos lá, bicho grilo. E para a gente entender esses movimentos sociais da década de 1960, a gente tem que tentar pelo menos entender o que foi a década de 60, tá? É um ano de muitas conquistas sociais, rebeldia e guerra, tá? Desde a Guerra Fria até aqueles países que lutavam entre si, fustigados, né? Fomentados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, né? Os grandes faziam os pequenos brigar, né? Literalmente, tá? Luta das mulheres por igualdade de direitos em relação ao homem, mas que justo, óbvio, mas chega tarde, tá, gente? Chega aí de 60 em diante. E na França, um episódio, maio de 68, né? Grandes manifestações, e isso se espalha pelo mundo todo. E, lógico, não dá para falar da década de 60 se a gente não se referir à guerra do Vietnã, certo? O conflito armado lá na Ásia, na Indochina, né? Onde vai levar justamente o que eu falei para vocês, né? Os grandes, né? Os países grandes vão brigar, certo? Botando uma população que, na verdade, estava lá, tinha que sobreviver, ganhar sua vidinha, mas acabam eles pagando o grande preço, a grande dor, tá, gente? E o conflito do Vietnã é muito emblemático, já que literalmente o Davi vence Golias, né? Os Estados Unidos perde, gente, perde feio, tá? Então, na década de 60, nós estamos falando em conquista de direitos civis, tá? Sim, gente, por incrível que pareça, muitos dos direitos civis que para nós hoje são muito comuns, naquela época não era bem assim. Sobretudo nos Estados Unidos, nos estados do sul do seu país, tá? Lá havia um regime ainda de apartheid, discriminação de cor, gênero, religião, orientação sexual, qualquer motivo era motivo de discriminação. E os direitos civis são os direitos básicos, né? A vida, a liberdade, igualdade sem discriminação de cor, de gênero, de religião, de orientação sexual, qualquer motivo que venha a querer discriminar, na verdade, é os direitos. Cada um que quiser ser o que é, tem direito, né? Desde que não fira, desde que não machuque, desde que não ultrapasse o direito dos outros, tá? Inclui ainda a liberdade de opinião, obviamente, para as pessoas poderem falar o que pensam, né? Acesso às informações. Ora, se as informações são restritas, esse direito de informação começa a minguar, começa a diminuir, certo? Um julgamento justo, né? As pessoas têm direito a serem julgadas com justiça, né? Com amplo direito de defesa e garantia que todas as pessoas serão iguais, serão consideradas iguais perante a lei. Na foto ali a gente vê o pastor Martin Luther King, né? Ele que é um ícone, né, dessa luta dos anos 60 nos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, beleza? Sem dúvida, uma das grandes chagas da sociedade norte-americana, principalmente nos Estados do Sul, tá, gente? A gente precisa entender o que são os Estados Unidos da América. Justamente o nome já fala, são Estados Unidos, certo? Os estados que se uniram, estados que já tinham lei própria e que se uniram para fazer a independência. Por isso eles não precisaram fazer uma constituição tão extensa. Simplesmente cada estado vai respeitar a regra, a lei do outro. Tá? Acontece que naquele momento histórico, né, da união desses estados para fazer a independência,
cada estado já tinha o seu conjunto de leis. Haviam estados que já era proibido ter escravos, mas haviam estados que permitiam ter escravos. Tanto é que chegou a ter uma guerra sangrenta, que é a Guerra da Secessão, né? A Guerra Civil Americana, certo? Em 1664, se eu não me engano, certo? E essas pessoas lá vão, as chagas dessa guerra vão continuar ainda nos estados do sul, que saem perdedores e ficam muito, vamos dizer assim, melindrados com a situação, tá? Então, ainda nos anos 60, 1960, faz pouco tempo, gente, alguns estados do sul predominavam lei de cunho racista, certo? O que é lei de cunho racista? É o governo, a lei falando que se deve separar as pessoas, que deve se distinguir as pessoas pela cor, pela origem racial, tá? Mesmo o voto, que já em alguns estados eram permitidos que os negros votassem, mas a pressão era tanta para que eles não votassem que muitos desistiam de votar. Eram desencorajados, grupos racistas como a Ku Klux Klan, certo? Vão tentar impedir que eles tenham acesso à urna e assim por diante, tá? É um período de muita violência policial, certo? Extrema pobreza nesses estados, tá? A população negra é quem sofre. E se você pegar um censo hoje dos Estados Unidos, justamente nos estados onde tiveram a escravidão, são os estados mais pobres, mais atrasados até hoje. Olha a chaga da escravidão aí se refletindo nas sociedades de hoje, tá? Só para vocês verem ali uma foto, né? Ali, white, branco, né? Então, bebedouro, bacanão lá, geladinho, tá branco. E um outro bebedouro ali, uma torneirinha para colored, né? Negros, para pessoas de cor, certo? Então, essa é a grande chaga americana, ainda na década de 60, e até hoje nós temos aí situações ainda muito escabrosas disso daí. A diferença é que hoje o Estado, o governo, não faz mais lei de cunho racial, certo? Muitas pessoas continuam racistas, porém o governo não faz mais parte disso. Nessa época nós tínhamos o governo fazendo parte disso. Como eu já falei para vocês, nós temos como um grande ícone da luta da igualdade dos direitos civis norte-americanos, né, dos negros defendendo aí a raça negra, o pastor batista Martin Luther King, certo, que era lá do estado da Geórgia, estado do Sul, certo, e que vai então lutar pelos direitos civis das populações negras nos Estados Unidos. Certo? Detalhe, ele vai se basear na vida de Mahatma Gandhi. Quem foi Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi pregava, foi o camarada que faz a independência da Índia, certo? Através da desobediência civil. Aquelas leis, né? Leis racistas feitas pelo Estado, né? Leis de segregação, tá? Aí tem hora que a gente engasga, tá? Mas essas leis de segregação, eles começam a desobedecer, tá? Por exemplo, no banco do ônibus, que não poderiam sentar negros, eles iam lá e sentavam, certo? Então, justamente para desobedecer de forma pacífica, tá? Não reagiam contra os seus agressores, tá? Isso daí ele conseguiu levar mais de 250 mil numa marcha que ficou conhecida como Marcha sobre Washington. Aí a foto dessa marcha, né, o resultado. E ele então vai conseguir acabar com essas leis racistas através dele. Ele é morto depois, infelizmente um radical acaba matando ele, mas ele consegue mudar a história dos Estados Unidos. É um grande homem, um grande ícone da história moderna. E aí está ele, né? Esse que é o Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi era advogado indiano, foi
trabalhar como advogado na África do Sul. Lá ele conheceu o racismo, certo? Inclusive acusam ele no início da carreira de ser racista, mas lembrando, o homem é fruto do seu meio, certo? Então não estranhe de algum comportamento de um outro personagem histórico, porque eles têm que ser vistos dentro do quadro dele, tá? Onde ele estava naquele momento histórico. Mas lá na África do Sul ele começa já a lutar contra a discriminação racial, certo? Volta para a Índia, e na Índia, então, através dessa estratégia de desobediência civil, ou seja, não aceitar essas leis injustas e ofensivas ou humilhantes, tá? Ele vai, então, conseguir um feito inédito. Ele vai pegar o todo-poderoso Império Britânico, gente. Vocês não têm ideia o que era o Império Britânico em 1947. Era gigantesco. Era o único império onde o sol nunca se punha. Todo momento que o sol estivesse iluminando o globo terrestre, estava sobre um terreno do Império Britânico. Tão grande que era. Ele conseguiu fazer esse Império Britânico e derrotou através da desobediência civil, através da luta pacífica, sem mandar ninguém dar um tiro, tá? Sem violência alguma. Como é que ele fez isso? Além da estratégia da desobediência, ele começa a boicotar os produtos ingleses, certo? Ele vai forçar a Inglaterra, através da economia, certo? Vai falar para as pessoas, não parem de comprar terno inglês, vamos usar o sari, que é a roupa típica indiana, que o meu vizinho aqui, ele mesmo confecciona há milhares de anos. Por que eu vou usar um chapéu inglês? Por que eu vou comer uma comida inglesa? Certo? Então deixa isso de lado. E logo, logo a Inglaterra percebeu que ela faliria rapidinho, certo? E devido a isso, em 1947, a Inglaterra então entrega os pontos e reconhece a independência da Índia. É uma história belíssima, tá? O dia que vocês puderem ler ou assistir, tem um filme muito bom sobre o Gandhi, Mahatma Gandhi, que vale a pena assistir, tá, gente? Não só os negros, nós também temos as mulheres, tá, gente? As mulheres não tinham os mesmos direitos dos homens. Pasmem, tá? Aqui no Brasil nós tínhamos um código, uma lei para mulher casada, tá? A mulher não era igual ao homem, não. Quem mandava era o esposo. Ou pensava que mandava, né? A gente sabe que não é bem assim, né? No fundo, quem manda são elas, tá? Mas nós havíamos uma discriminação, certo? Principalmente, não só dentro de casa, né, no ambiente familiar, mas também nos ambientes de trabalho, certo? Então, em 1960, as mulheres também vão entrar na luta pelo reconhecimento de seus direitos de igualdade e respeito, tanto no lar quanto no trabalho. Essa, a chamada Organização Nacional Feminista, tinha como objetivo a igualdade entre os sexos, tá? Em 1964, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu qualquer discriminação que se faça sobre do sexo, né? Nos locais de trabalho, gente. Então, a partir daí, o movimento feminista começa a tomar corpo, tá? E começa a ganhar, a fazer novas leis e assim por diante. Então a mulher começa a ganhar igual o homem, começa a ter a mesma oportunidade de trabalho. A gente sabe que ainda tem uma luta aí para ser feita, uma luta justa, certo? E que as mulheres devem, nós devemos todos os respeito a elas, né? Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, né, meu povo? Vamos lá, no Classroom. É isso aí, bicho grilo. E é um momento de muita contestação, contestação dos valores sociais, certo? Contestação
do estilo de vida conservador da sociedade americana, que era muito rígida, tá? E aí aparece um monte de bicho grilo aí, os hippies, gente boa, tudo gente boa, tá? Com muito paz e amor. É o movimento da chamada contracultura, tá? Entre 1950, desculpa, 1960, então os jovens passam a se manifestar contra esses padrões conservadores da sociedade, nasce a contracultura. Olha, o nome já fala, é contra a cultura vigente, tá? Que luta contra o estilo de vida americano, o individualismo e o consumismo. Não confunda consumismo com comunismo, tá? Então eles vão pregar que é uma ideia de reciclagem, uma integração com a natureza, há coisas que hoje fazem até bem sentido, tá? É o movimento hippie, sociedades alternativas, comunidades livres, que vão pregar aí o compromisso com o paz e o amor, tá, bicho? É isso aí, bicho grilo, paz e amor. Outro ícone da contestação ao padrão, né, ao sistema conservador é o rock and roll, certo? O rock and roll que nasce aí nos anos de 1950, tá? Um dos principais expoentes, o Elvis Presley, que era uma música muito frenética, com danças sensuais, onde chamava toda a juventude para dançar, gente. Então, ao som, né, de guitarra elétrica e bateria, dá origem, então, a uma música que muita gente, né, vão proibir, falar que é coisa do diabo, que onde já se viu, né, então vai horrorizar, aquelas mexendo as cadeiras, o homem rebolando, gente, o homem rebolando no rock, certo? Então isso vai mudar, vai desafiar os padrões sociais e vai embrenhar na sociedade, principalmente entre os jovens, né? E é assim um ícone da contracultura, certo? A cultura já estabelecida pelo padrão conservador. Outro ícone é o movimento conhecido como art pop, né? É um movimento artístico aí na década de 60, certo? Ou pop art, né, do inglês, que é arte popular, tá? E eles não vão ser contra a cultura, mas eles vão utilizar a cultura de massa, né, como objeto de consumo, publicidades, artistas famosos, né, pessoas famosas, e vão colocar eles como arte, certo? Não criticava diretamente, mas tirava os seus temas dessa arte popular, né? Aí o nome, arte pop. Outro ícone é a guerra do Vietnã, né? Paz e amor, mas também tem guerra, né? Essa guerra do Vietnã é uma guerra muito icônica, por quê? Porque pela primeira vez ela vai ser transmitida, não chega a ser em tempo real, mas quase em tempo real, ela vai entrar nos lares das pessoas comuns americanas, tá? E mostrando os Estados Unidos levando uma sova, né? Levando uma surra, né? De um país nanico, né? Olha o povo lá praticamente primitivo, né? Que era o Vietnã. Né? O Vietnã que já estava dividido entre norte e sul, norte comunista, o sul capitalista, certo? E cria-se uma guerrilha, certo? E vão enfrentar então os Estados Unidos da América, todo poderoso, certo? E essa campanha acaba levando milhares de pessoas com problemas tanto de saúde, né, problemas relacionados à guerra, e vai aparecer inclusive problemas de saúde mental, certo? O Rambo, né, quem já viu o filme Rambo, ele é baseado num livro, tá, gente, que conta a história do soldado que vem dos Estados, vem lá, né, lutou lá no Vietnã e vem com traumas psicológicos. É a primeira abordagem que se fala sobre
esse drama, tá? E aí os hippies, né, nossos bichos grilos queridos aí, vão protestar contra a guerra. Faça amor, não faça guerra. Esse é o lema, tá? E essa guerra, então, que os Estados Unidos acaba perdendo, tá, gente? E em 1968 é um período muito emblemático, porque a juventude queria o seu poder, queria a sua voz. Na sociedade conservadora, então a juventude simplesmente se calava e aí os velhos que falavam, tá? Então, literalmente, era dessa forma que funcionava. Em 1968 vai eclodir, vai estourar diversas manifestações mundo afora. Desde a Tchecoslováquia, que estava com dominação soviética, né? A União Soviética estava dominando, né? Os jovens saem contra essa dominação. O México, protestos estudantis. No Brasil, a chamada Marcha dos 100 mil, que pedia abertura contra a ditadura militar, óbvio. Tá? Nos Estados Unidos, os universitários vão fazer campanha contra a guerra do Vietnã. E o mais emblemático, tá? Em maio de 1968, ocorreu na França, certo? Onde os estudantes se juntam com operários, vão fazer uma greve geral. Essa greve é tão forte que é obrigado a fazer novas eleições, certo? Porém, essas eleições, o partido do General de Gaulle, que era o opositor, né, ele era o alvo, né, dessas manifestações, acaba ganhando, acaba vencendo, tá? Aí vem a expressão de John Lennon, né? Após isso daí o sonho acabou, acabam se dirimindo, mas é uma expressão da força da juventude naquela época, tá, gente? Então isso daí é um período muito importante para a história da década de 60. Pois bem, gente, então chegando ao fim aí, mais um estudo dirigido, vamos assistir essa videoaula até o final, deixar uma curtidazinha lá, um joinha para o professor, né, que gostou lá no canal dele, certo? Vamos então interagir com essas aulas, os vídeos que o professor está escolhendo aí com muito carinho, certo? Leitura do livro didático, olha, é de lei, leitura, tá, gente? Não é de leiteiro, não, tá? Vamos lá, meu povo. Vamos ler os livros da página 154 a 163. Vamos fazer aí, hoje eu peguei só 5 questõezinhas, tá? Do roteiro de estudos. Eu postei lá no formulário do Classroom, certo? Referente à página 164 do livro didático, beleza? Então é isso aí, bicho grilo. Estuda aí, cara! Que a caneta é bem mais leve maneira do que a picareta, do que a pá. Vamos lá, meu povo, vamos suar, mas é de alegria, não de trabalhar. Um abraço para vocês.